Recomeçamos mais um semestre e o país caminha diante das tensões. Era bastante comum, às vezes a gente tende a focalizar muito no local, mas o local depende do Estado e depende da União. E isso é fundamental a gente perceber que a política atua de maneira sistêmica, por mais que, sem dúvida, é necessário resolver os problemas mais imediatos, seja no que diz respeito à mobilidade, seja no que diz respeito ao atendimento mais eficaz e direto da saúde. Mas o nosso país caminha diante dessas tensões, essas tensões que logo que entramos em recesso aqui, vimos um grande clamor, sobretudo nas redes sociais, a necessidade de uma justiça tributária, que tenho orgulho que esta casa, queridos cidadãos, queridas cidadãs, aprovou uma moção de apoio para que aquilo que foi apresentado em outubro do ano passado, mas que, infelizmente, por uma certa leniência de alguns grupos no Congresso Nacional, não está andando, que é a desoneração para quem ganha até R$5.000, que tem como contrapartida você cobrar 10% de quem ganha até 50 mil. Coisa mais justa. Por exemplo, eu, enquanto professor, vereador, pago 27% na fonte. E me orgulho disso, porque isso faz com que... Eu vivo muito bem com isso. E, à medida que você paga impostos, você está financiando escolas, você está financiando o serviço público. Mas nós somos, desde a nossa fundação, quando o Cabral chegou aqui invadindo os povos originários, dizendo que essa terra era dele, porque o Papa Alexandre VI tinha feito um pequeno documento chamado Tratado de Tordesilhas, que diz que, olha, estamos dividindo entre os europeus aquilo que é de vocês. Não, mas ignorando todo o povo que aqui vivia. Portanto, justiça tributária é fundamental e exigir que o Congresso faça aquilo que é necessário para dar dignidade, porque à medida em que o trabalhador, a trabalhadora que ganha até 5 mil não paga mais impostos de renda, ela aumenta a sua capacidade de consumo e isso faz com que a nossa economia gire de maneira mais intensa. E diante dessa esteira, vemos aquilo que recebemos agora em julho. 28 de julho, recebemos que o desemprego diminuiu na sua menor taxa desde então. Isso é algo para nos orgulhar. Um país onde pai e mãe têm agora, sabemos que temos um grande desafio, inclusive um desafio muito maior para a nossa Juquitiba, cuja informalidade chega a 40%. No Brasil é 38%. Então, um desafio para nós, enquanto políticos locais, pensarmos em dinamizar trabalhos formais que dê a dignidade, porque eu discuto com os meus alunos, eu sou contra a CLT, não, eu quero ficar de boa. Mas, queridos, se você se acidentar com a sua moto e você não tiver nenhuma proteção social, você vai ficar à sorte da caridade das pessoas. Então, é necessário a gente lutar para que o emprego se formalize cada vez mais, dando segurança e dignidade para a nossa comunidade, e isso tem melhorado em nosso país. E se melhora no nosso país, melhora na nossa cidade. Vemos também uma notícia da FAO, da ONU, saímos novamente do mapa da fome. 2,5% da população agora está ainda em condições de subnutrição, é um desafio, mas em 2014, nós tínhamos saído. Em 2018, graças ao desmonte do PAA, do Programa de Aquisição de Alimento, do PENAE, que muitas vezes foi sucateado pelo governo Temer e governo Bolsonaro, nós voltamos ao mapa da fome. Nossa população voltou, como nós vimos muitas vezes, pessoas vasculhando para buscar osso. Então, quando tudo melhora coletivamente, melhora para todos, melhora para a questão local. E aqui nós vemos o quanto
Isso tem tido efeito nas nossas políticas. Fizemos aqui referência ao PAC da Saúde, que nos permitiu, graças à mobilização do Executivo e dos vereadores, a termos mais 2 SAMUs, como faz referência aqui o nosso caro vereador. Sabe desde quando que não tínhamos? Desde 2018. Passamos por uma pandemia e não foi renovada a frota. Mas agora tem um governo que pensa no investimento local, que pensa no investimento no município. Recebemos, graças à grande iniciativa do Executivo, uma UBS para ser implantada ali na Palmeiras, coisa que não tínhamos. Não tínhamos investimento, passamos anos e anos aqui sucateando os nossos aparelhos, recebemos uma creche, agora, também por iniciativa, vamos receber o centro ecológico, o centro eco-administrativo, também por iniciativa dessa militância do nosso caro Executivo, que conseguiu 1 milhão e mais 200 mil, que vai ser construído aqui no nosso município, que a gente possa ter acesso a esse projeto, querido prefeito, para que a gente possa debater como esse aparelho vai servir a nossa comunidade, ou seja, investimento que está sendo feito e está tendo impacto na vida da nossa comunidade. Isso é importantíssimo. Importantíssimo para a gente olhar a política não somente de uma maneira focada, mas de uma maneira ampla, para que possamos perceber, vivemos um mundo das narrativas, e eu, enquanto professor, embora ainda alguns exaltem mais os afetos do que o conhecimento, a gente vê, caro prefeito, caros vereadores, caras cidadãos, a dificuldade, diante da nossa juventude, muitas vezes assediada pela questão imediata das redes, não tendo mais a capacidade de fazer uma leitura, não tendo a capacidade mais de fazer um cálculo, e um desafio, nós, enquanto professores, de despertar isso, mas a concorrência é imensa, quando você tem todo um aparelho digital das big techs, e aqui tem o grande desafio do nosso país, e que o presidente Lula já o pôs, enquanto somos assediados por um governo, um Estado estrangeiro, dizendo para nós o que devemos fazer em nossa justiça, dizendo que não podemos tributar as grandes big techs, que são hoje os grandes canais dos quais se acumulam riqueza sem igual, gerando depressão, ansiedade, morte, flagelação para as nossas crianças e jovens. E, inclusive, isso é muito mais intenso nas classes mais populares. Portanto, é hora da gente ser patriota de verdade. Ser patriota de verdade, dizer que quem manda aqui é a nossa justiça. Podemos criticar as decisões da nossa justiça, mas não deslegitimá-lo. Sim, o judiciário ainda é uma casta, mas ainda os problemas dos brasileiros são resolvidos pelos brasileiros e pelas brasileiras. Isso é patriotismo. Não acharmos que uma nação, por ser dominante no mundo, vai ditar o modo como nós vivemos aqui. E isso é um assinte para aqueles que se dizem patriotas, patriotas de Araques, notoriamente. Portanto, precisamos nos orgulhar. Eu me orgulho de Juquitiba, eu me orgulho de um governo que não se baixa diante daqueles que, notoriamente, sempre olharam isso aqui como um grande quintal. E agora temos líderes que dizem, não pode nos tratar assim. Nós somos brasileiros e brasileiras e queremos essa dignidade. Durante esse momento de recesso, tive aqui um encontro, fui com o deputado Guilherme Cortes, deputado estadual, extremamente solícito, caminhamos, fomos para Jacuba, fomos para o Tandarabar, fomos para a Terra Lúminos, mostrando toda a riqueza dessa biodiversidade, aquilo que tenho colocado, querido prefeito. Infelizmente, acho que a gente não vai conseguir ir para a COP30, dado as situações da questão de hospedagem lá, mas seria interessantíssimo nós mostrarmos o quanto que Juquitiba é um local sui generis de biodiversidade. E mostrando para o, então, deputado Cortes,
eu inquiri para a gente fazer uma audiência pública, para pensarmos uma lei de subsídios ambientais que possam incrementar. Eu imagino o desespero do nosso caro prefeito, com tantas demandas, tantas indicações e com um orçamento tão exíguo para dar o sustento a tudo isso. Mas se nós, esses dias, estava lendo um estudo da USP que mostra o quanto que o ecossistema de Juquitiba mantém o equilíbrio da Grande São Paulo. Se você arrancasse tudo isso aqui, São Paulo ficaria inabitável. Portanto, é hora da gente, como já insisti desde o início deste ano, da gente ter altivez. Queremos uma lei estadual, uma lei federal que seja capaz de nos subsidiar para que sejamos os guardiões desse manancial. Não queremos destruir, o nosso desenvolvimento será outro. Não é mais um desenvolvimento industrial. Muitos dos políticos do passado diziam, sabe por que somos pobres? Olha, porque não podemos ter indústria. Hoje nem o Brasil tem indústria. O processo de desindustrialização foi tudo para a Ásia, mas hoje nós temos aquilo que o mundo precisa: água, biodiversidade, e o que devemos exigir do Estado de São Paulo, da União, é subsídios para o nosso orçamento, para a gente guardar, ser guardiões dessa biodiversidade e, ao mesmo tempo, fazer o investimento tão necessário para trazer a dignidade para a nossa população. Não podemos mais ter saneamento básico somente em 16% dos nossos lares. Precisamos enfrentar esses números devastadores para a nossa sociedade, em que 30, 40, quase metade da população está na informalidade. E, para isso, precisamos lutar. Então, o deputado Guilherme Cortes se prontificou, falei, olha, tem essa lei. Mas vai ser difícil na Alesp, mas que eles digam não. Às vezes, na política, às vezes tem que fazer aqueles que dizem que nos nutre com algumas migalhas, digam não para quando é a nossa independência de fato. Portanto, estamos aí recomeçando mais um semestre, estamos à disposição da nossa comunidade, estamos à disposição do nosso executivo e que possamos, na parceria dessa Casa Legislativa que tem se empenhado intensamente em responder essas demandas. Nunca vi, como já disse no final do semestre passado, nunca vi um legislativo tão atuante, tão correndo atrás, tão tentando dar respostas à nossa comunidade. Portanto, minha gratidão, caro presidente, minha gratidão pela presença, caro prefeito, que o Cristo nos inspire um amanhã generoso para a nossa Juquitiba, para o nosso Brasil, para o nosso São Paulo.